Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Nós estamos em Gênesis 10. Então, se você gostou desse vídeo, você compartilhe, você também comente aí no vídeo, né? Deixa seu comentário, sua percepção sobre a passagem. É muito importante para nós. E deixa seu like. São os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elissá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral, nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Rebote-Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Nafitu, Patros, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descenderam. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descenderam os Jebuseus, amorreus, Girgazeus, os Eveus, os Arquitas e os Seneus, os Arvaditas, os Emareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, perto de Lassa. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arspachade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Mas. Arspachade foi pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Selefe, Azar, Mavé e Gerá. Adonirão, Uzal e Dicla, Obal, Abimael e Sabá. Ofir, Avilá e Joabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Messa até Cefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo, cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias de Noé, dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Aqui você começa a ver os descendentes dos filhos de Noé e como aquela palavra que Noé lançou sobre o seu filho, como as coisas começaram a se desenhar. Porque uns foram descendentes de amorreus, ferezeus, outros descendentes, né, do povo do futuro, né, de Israel. Você vê como os povos começaram a se dividir e começaram a ficar inimigos de verdade, né, mais pra frente. Mas aqui você consegue ver qual é o peso de uma palavra profética e principalmente de uma autoridade, né? Então a gente precisa honrar, zelar, cuidar para que a gente receba as bênçãos, né, desse cuidado e não a maldição. Amém, né? E aí, dando continuidade, a gente entra na história da Torre de Babel, que é Gênesis 11, que fala assim no versículo 1. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam a mesma palavra, algumas partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados.
Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. Dali se espalharam pelo mundo inteiro. São esses os descendentes de Sem. Dois anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos e nasceu o seu filho Arpaxate, acho que é isso, né? Arpaxate. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxate foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxate viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. E depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Hel. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Hel tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serug. Depois disso, Hel viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Sereg tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Acho que é isso, né? Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. São esses os descendentes de Terá, que foi pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhos de Arã. Sarai não tinha filho, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir para a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão e o seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali, e Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Essa história de Gênesis 11 eu até gosto, porque fala muito sobre... Porque gosto também, né? Porque é a parte mesmo que você percebe da onde que todo mundo fala a mesma língua, e aí eles inventaram, né, de fazer uma torre, e aí Deus teve que intervir. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, se você for olhar para um outro lado, você vê o quanto eles eram inteligentes. Assim, bom, a Bíblia fala que eles se juntaram, tiveram uma ideia, fizeram um tijolinho que antes era de pedra, eles construíam a casa deles de pedra, fizeram um tijolinho que a gente conhece hoje, e fizeram lá, cimentou o negócio, subiu. Imagina o tamanho que eles só queriam chegar até o céu, né? Então você imagina o tamanho da torre. Então eu acho bem interessante essas entrelinhas, né? E aí depois também eu acho interessante o finalzinho dele, que fala sobre a história de Terá, né? Que é a história de Abrão. E daí ele tinha um intuito de chegar a Canaã. E aí a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, porque também fala um pouquinho sobre isso quando tá falando sobre a história de Abrão. É isso aí, muito interessante. Então,
Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas.